Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente me pergunta aqui, a gente escuta muitas vezes aí de clientes. Será que eu posso colocar um pneu de carrinho de mão, uma roda de carrinho de mão com pneu na betoneira? E aí eu falo sempre para eles assim, gente, tem que ter cuidado com isso, principalmente com rodas com pneus. Primeira coisa, tá? Primeira coisa que tu tá trabalhando num canteiro de obra. Apesar de que o carrinho tu anda com ele no canteiro de obra, sempre quando se tem pneu é mais complicado, né? Tem que estar fazendo manutenção, às vezes fura e dá problema. Uma outra coisa muito importante é que toda roda que contém pneu, ela sofre um certo jogo. Vocês vão sentir a betoneira quando está trabalhando o pneu amorgando ali. Isso faz mal para o quadro, gente. Então é bem importante analisar isso aí. Daqui um pouco ela tá lá, na roda normal, essa roda, os modelos antigos da Menegotti tinham uma roda meio que de borracha, e esses modelos modernos aí que tem uma roda um pouco mais seca, mais dura, ela já dá essa jogada, só que é com relação ao eixo ali. E na parte do pneu ali de carrinho, essa parte do pneu complica um pouco mais porque ela vai, por causa do pneu ali em si, né? Então é bem importante dar uma analisada. Uma outra coisa importante também é que uma roda de carrinho, geralmente ela tem um cubo bem estreito, um cubo de 25 milímetros, então tem que cuidar muito porque pode ser uma roda fraca. A maioria das rodas de carrinho de mão é uma roda fraca para uma betoneira. Se tu parar para analisar, pensa comigo, olha a quantidade de concreto que vai dentro de uma betoneira, na linha 400 litros, por exemplo. Nas betoneiras menores, talvez seja vantagem, mas mesmo na betoneira menor, ela ainda assim apresenta um peso bastante grande ali para a questão do carrinho. Primeiro, um pneu de carrinho ele é feito para aguentar o peso do carrinho, né? Apesar de que a betoneira tem duas rodas, né? Um eixo com duas rodas e o carrinho só tem uma. Tem que cuidar muito com isso aí, esse peso aí, para não quebrar aquele eixo ali, porque a roda do carrinho ela tem o eixo de 25 ali, seria o mais correto talvez se fosse adequar numa betoneira pequena, né? Aí tem que fazer umas alterações ali e tudo mais. Tem algumas rodas que são as rodas que tem rolamentos internos, que o cubo é um pouco maior, aí ela é um pouco mais reforçada, mas a princípio eu aconselharia uma betoneira, pneu, se tu quiser botar um tipo de pneu na roda, aquele pneu um pouco mais, aquele pneu maciço. A Fischer usava uma roda antiga que era um pneu maciço de borracha, que ela não marcava o piso. Geralmente o pessoal quer botar um pneu de carrinho na betoneira para não marcar o piso quando tu entra dentro de casa. E aí tem betoneiras que tem rodas de ferro, né? E ela marca todo o piso, mesmo a de plástico, às vezes tem pedrinhas ali na de plástico, ela marca o piso também. E eu até entendo o porquê de se botar aí uma roda de carrinho. Mas tem que botar certas considerações aí primeiro antes de escolher isso aí. É bem importante dar uma analisada. Na betoneira grande, na betoneira 250, 400 litros, eu não aconselho, gente. Por quê? Porque é uma betoneira que dá muito peso e por mais que seja duas rodas ali, uma roda de carrinho não vai ser, não vai ter suporte suficiente aí para poder aguentar isso aí tudo. Então é bem importante dar uma analisada primeiro no que é que tu tem para poder fazer a adequação. Nas pequenas, até vá lá, né? Dá para, quem sabe, até dar uma pensada. Mas essa questão desse jogo que dá, faz com que muitas vezes esse quadro ele vá sofrendo algum tipo de jogo para um lado e para outro, assim, algum tipo de maleabilidade no quadro que vai interferir numa solda ou coisa assim parecida. As betoneiras pequenas, a maioria delas, dos modelos modernos aí que tem, todas elas são com rodas ou de borracha ou de plástico. Então já não vai dar problema aí se for passar em cima de algum piso, alguma coisa. O mais importante assim que eu acho é aquela questão ali de quadro, dela ficar se trabalhando no quadro e acabar quebrando algumas soldas, algumas coisas assim. E também aquele jogo ali que às vezes o cara trabalha com ela com pneu murcho e tudo mais.
Fora a questão de que muitos clientes aí chegam pra gente com uma betoneira com pneu de carrinho furado, né? Aquele pneu que tu já viu que já trabalhou bastante tempo ali e já até comeu o pneu por fora, a câmera já não tem mais, então complica bastante a situação. Tem que dar uma olhada para ver o que tu vai fazer. Analisa a situação, o preço das coisas, por quê? Porque tu vai ter que estar dando manutenção naquilo ali. Então é bem importante analisar aquilo ali primeiro. Uma outra coisa importante que a gente sempre fala com relação a rodas e a eixo da parte traseira, tá no card aqui, gente. O card aqui vai falar sobre os cepos que a gente pode usar na parte de trás ali, e aí seria muito interessante usar o cepo na parte de trás ali do eixo, no caso de uma betoneira com rodas de carrinho de mão, com pneus, né, com ar, né, dentro. Pneus que tem lá a câmara pressurizada dentro e ele trabalha com pneus rodando em cima daquele pneu com câmara. Então, se usar, obviamente, na hora de trabalhar os cepos, aí sim tu vai usar a betoneira só com as rodas ali dela para carregar ela para um lado e outro. Aí não vai ter problema nenhum. Só leva em consideração que tu vai ter que estar sempre olhando bem aqueles pneus ali, para a hora que furar ele vai ser mais difícil de carregar do que a roda normal da betoneira. Tá, gente? A princípio são essas as ideias que eu tenho. Bota logo abaixo aqui a tua ideia com relação a isso e a gente pode analisar e até fazer um vídeo resposta aí sobre as perguntas que tiverem. A gente tá com um quadro novo de perguntas e respostas e é bem interessante a gente ficar a par. E o pessoal da comunidade das betoneiras aí, da construção e tudo, deixa as mensagens aqui, a gente vai conversando sobre o assunto. Um abraço para cada um de vocês, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais com esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.